livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância de se cuidar da saúde bucal. Você sabia que na pandemia os problemas na boca aumentaram e muito? Sobre isso é o que a gente vai falar a partir de agora, aqui no Observações. Desde o início da pandemia, nós tivemos que utilizar máscaras e os sorrisos tiveram que ficar tapados para o bem de toda a sociedade. Mas não é por isso que a boca fica tampada, é que se deve aí perder os cuidados com a boca. E para falar então sobre a importância de se cuidar da saúde bucal em época de pandemia, não só nela, mas também na vida como um todo, a gente recebe hoje aqui no Observações o cirurgião dentista Leonardo Buzzati. Ele que há 23 anos atua aqui em Pará de Minas, vem ao nosso programa falar sobre a importância da saúde bucal. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio para falar sobre esse assunto que é muito importante. Henrique, eu que agradeço o convite de poder estar compartilhando com os seus telespectadores um pouquinho do nosso conhecimento a respeito desse assunto. Bom, eu começo o nosso programa, Leonardo, te perguntando o seguinte: qual que é o balanço que você, como cirurgião dentista, como dentista há muito tempo, faz, principalmente desse tempo, né? A gente viu aí que ano passado, em março, começou a pandemia. Como que no seu consultório, dos seus colegas, tem sido a recepção aí desses pacientes que deixaram a saúde bucal de lado durante esse período? Henrique, realmente os parâmetros de tratamento, não só de tratamento odontológico, mas de tratamento médico, mudou muito. Nós nunca passamos por uma situação nem sequer parecida com isso. Nós tivemos a fase da gripe espanhola, que foi bem parecido, mas muito restrito a certos lugares da Europa, não chegando ao Brasil. Mas devido a essa interatividade entre as pessoas mundialmente falando, a pandemia chegou e chegou de uma forma que ninguém esperava. Para você ter ideia, em relação a este assunto, tanto médico como odontológico, as falhas que isso nos trouxe em relação a procurar um atendimento na hora certa, no momento exato, até mesmo questão preventiva. Fazendo um comparativo, no estado de Minas Gerais, em 2020, para você ter uma noção, foram 180 mil consultas não realizadas de prevenção de câncer de mama, mamografias. E na odontologia aconteceu a mesma coisa. Devido ao receio, ao medo de estar procurando o atendimento odontológico, muitas pessoas deixaram de procurar o colega dentista para justamente ter uma prevenção ou ter um atendimento de urgência ou prioritário, justamente devido ao medo, ao receio de ser infectada pelo vírus, não só no consultório odontológico, mas na rua também. Agora, quais são os problemas mais recorrentes que vocês têm encontrado aí nos consultórios? Em relação aos problemas, nós temos dois parâmetros, nós temos que separar as crianças dos adultos. São parâmetros e problemas completamente diferentes uns dos outros. Nas crianças, devido à mudança de rotina que essas crianças teve no seu dia a dia, trouxe problemas relativos à maior ingestão de alimentos industrializados em casa, alimentos açucarados, carboidratos, porque perdeu-se um pouco esse controle. Os pais têm que sair para trabalhar e as crianças ficaram em casa. E neste ficar em casa, vai na despensa, pega uma bolacha recheada, suco de caixinha, refrigerante, sem ter aquele monitoramento dos pais o tempo inteiro, porque é praticamente impossível. Então, o que aconteceu com as crianças? Aumentou consideravelmente o número de lesões cariosas, que é a famosa cárie. Já os adultos foram outros problemas relacionados à pandemia. Nisso associa-se o estresse do dia a dia, o próprio medo em relação ao vírus. Isso trouxe problemas psicossomáticos que levam ao apertamento dentário,
ao bruxismo, que é o ranger os dentes, né, no período noturno, no momento que está dormindo, né, desconta todo aquele estresse nos próprios dentes, e como consequência disso, vê-se as fraturas dentárias, os desgastes dentários, as dores musculares, né, no sistema crânio-facial, as dores, as disfunções na articulação temporomandibular, que é a articulação da face. Então, isso acarretou em alguns problemas. E também, infelizmente, com isso, como eu relatei da mamografia, veio a negligência da procura. Então, infelizmente, com isso, começou a aparecer mais neoplasias malignas na cavidade bucal, justamente pela ausência dessa prevenção. E essas neoplasias, para o nosso público entender, é o que mais ou menos? Seria câncer, por exemplo? É o câncer bucal, isso é o câncer bucal, sem dúvida nenhuma. E relacionado a este câncer também, né, devido às pessoas ficarem mais em casa, então, historicamente, né, as pessoas começaram a ingerir mais bebidas alcoólicas, né, que são bebidas mais ácidas, que realmente fazem muito mal, tanto para os dentes como para a mucosa da cavidade oral. O aumento do uso do tabagismo, do cigarro, também aconteceu, justamente devido ao estresse, né, a pessoa desconta aquele estresse também no cigarro, e essas questões dessas doenças psicossomáticas que interferem muito na questão mastigatória, né? As dores mastigatórias, os desgastes dentais e as fraturas também. Agora, como que vocês, profissionais da odontologia, lidaram com esse medo dos pacientes de irem até o consultório? Chegaram aí a fazer algum teleatendimento? Porque, de alguma forma, tem que se chegar a esse paciente que, porventura, está ali com a saúde bucal prejudicada, né? Perfeitamente. A odontologia, ela sempre teve uma preocupação muito grande, né? Os profissionais da odontologia sempre teve uma preocupação muito grande com esse atendimento, que a gente chama, uma biossegurança no consultório odontológico, justamente para demonstrar para os pacientes, para as pessoas, para a comunidade, que o risco no consultório odontológico é mínimo, justamente devido ao conhecimento e à expertise que os dentistas têm, devido ao estudo realmente, desde a época de graduação, pós-graduação, né, isto é embutido no profissional e para a própria proteção do dentista. Então, nós, como profissionais da odontologia, nós temos um cuidado assim, extremo em relação à proteção contra qualquer tipo de infecção, desde a época do surgimento do HIV. Então, mudou totalmente os parâmetros de proteção para evitar infecções no consultório odontológico. E dentro disso, né, com a impossibilidade de algumas pessoas frequentarem o consultório, né, surgiu, tanto na odontologia como na medicina, a telemedicina e a teleodontologia. Isso sim ajudou bastante nas questões de dores, de orientações para higienização bucal. A gente consegue sim fazer muitas coisas pelo telefone, né, ou pelo vídeo, pela chamada de vídeo também. Só que é totalmente diferente quando tem a necessidade primária. O que é a necessidade primária? É a dor, é o sangramento, é uma fratura, que acontece também com crianças em casa, crianças na idade de 5, 7 anos e na pré-adolescência, com essa confusão toda de casa, principalmente quando tem irmãos, geralmente gera um pouquinho de atrito ali, então pode ter algum tipo de acidente que tenha fraturas dentárias. Então, nesses casos, a gente sempre recomendou e solicitou a procura imediata ao consultório. Agora, a gente tem visto também que tanto adulto quanto criança começaram a ir nos consultórios. Agora a gente viu que a situação da Covid deu uma melhorada. Esses dias atrás a gente estava com onda roxa, então agora deu uma melhorada. Então o pessoal aí já voltou aí nos consultórios. Como que você tem visto aí essa retomada de atendimento? A retomada está sendo bem gradativa, sabe, Henrique? Eu senti muita falta em relação ao governo estadual, inserir nos seus programas telecomunicativos propagandas referenciando a questão odontológica.
né, eu senti muita falta disso. Não teve nenhuma repercussão em relação a orientações, e isso faria uma diferença muito grande. Mas graças a Deus, né, a gente está conseguindo já com a introdução das vacinas e com a conscientização da comunidade a respeito da infecção, a gente já está conseguindo diminuir esses níveis de contaminação e diminuindo os níveis de contaminação e com todo o aparato que a odontologia nos traz, né, a respeito de biossegurança, que a biossegurança é a proteção contra a infecção, é a prevenção da infecção, tanto para o paciente como para o dentista. Essa retomada está sendo de forma gradativa, mas agora a gente já está iniciando de uns 2, 3 meses, já os tratamentos eletivos. Ok, Leonardo, agora a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta tem mais observações. Fique por aí, a gente volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467.
3467. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre o crescimento das doenças bucais em época de pandemia. Bom, Leonardo, no último bloco nós falamos aí sobre os aspectos gerais da saúde bucal durante a pandemia e tudo mais. Agora a gente volta do intervalo e eu te pergunto o seguinte: como ter uma boa saúde bucal? Henrique, a saúde bucal, né, como se diz, a saúde geral, né, a saúde começa pela boca. Né? O meu primeiro indicativo a respeito de ter uma boa saúde bucal, uma boa saúde oral, parte-se do princípio de uma boa alimentação. Né? Como que a gente consegue adaptar essa alimentação, né, nos dias de hoje, para se ter uma boa saúde bucal? Alimentos saudáveis, dentro desses alimentos saudáveis entra verdura, frutas, esquecer totalmente aqueles alimentos industrializados, sem dúvida nenhuma, porque o alimento industrializado ele vem com um nível de glicose, de glucose, de sacarose, que são açúcares, carboidrato. O carboidrato, quando ele é ingerido, ele vira açúcar, né, tanto na cavidade oral como no sangue. Então, isso sim, né, estimula, né, a maior produção de ácido na cavidade oral e esse ácido facilita, né, a entrada da bactéria, promovendo a cárie nos dentes. Então, primeiramente, uma alimentação saudável, evitando alimentos açucarados entre as principais refeições, né, escolhendo, principalmente aos pais, escolhendo 2 dias da semana, para inserir alimentos açucarados na dieta dos filhos, principalmente, e até mesmo dos adultos. Né? E essa inserção de alimentos açucarados tem que ser obrigatoriamente depois de uma refeição, nunca entre as refeições. Porque a saliva, o pH da saliva, quando a gente fica muito tempo sem alimentar, o pH da saliva ele cai. Né? E esse pH da saliva, quando cai, ele fica ácido, que é justamente aonde que essa bactéria desenvolve. E quando a gente alimenta, tanto é que quando a gente pensa numa alimentação gostosa, né, uma alimentação atrativa para os nossos olhos, a salivação aumenta. Então, quanto mais saliva, menos chances de ter cárie nos dentes. Então, logo depois do almoço, né, devido aos movimentos de mastigação, tem-se o aumento da saliva. E isso é uma proteção. Por isso, a ingestão de alimentos com açúcar ou após o almoço ou após o jantar. E nunca entre as principais refeições. Né? Outro parâmetro que a gente vai entrar, né, além da alimentação, é a higienização oral. Não serem negligentes com a higienização oral. Quando eu falo em higienização oral, entra a escova dental, o uso correto do fio dental, e também um creme dental, né, adequado. E isso, o dentista, né, que você tem confiança, o seu dentista, ele tem total capacidade de fornecer informações pertinentes a respeito do que é melhor para o paciente. Agora, vale lembrar também que esse uso do fio dental e da escovação, quantas vezes no dia tem que ser feito? A escovação sempre após as principais refeições. Então, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar.
O horário principal, primordial para a escovação é no horário noturno, antes de dormir. Nunca deixe os seus filhos dormirem sem escovar os dentes, porque é justamente aquele período que a gente fica muito tempo sem alimentar, e é nesse período, quando a gente fica muito tempo sem alimentar, que a acidez da saliva cai. E justamente, né, aumenta a chance e o risco de se ter uma cárie. Fio dental, 2 vezes ao dia. Não, 2 vezes é bem satisfatório, sabe, Henrique? 2 vezes ao dia é bem satisfatório. E tem essa questão, eu uso o fio dental antes ou eu uso o fio dental depois da escovação? Independente, né, de se eu usar antes ou usar depois, a função que ele vai exercer é a mesma. Eu, de preferência, uso antes da escovação. Por que o uso do fio dental é tão essencial? Porque as cerdas da escova dentária, ela não entra entre os dentes. Então, aquela bactéria que está ali entre os dentes, com a escovação somente, ela não vai ser eliminada. O fio dental, sim, consegue eliminar, né, de forma assertiva e eficaz essa bactéria ali. Outro artifício que a gente pode também introduzir na higienização oral são os usos dos enxaguantes bucais. Sempre com flúor, tanto o enxaguante bucal como o creme dental. Sempre olhar na embalagem dele se ele tem, né, a presença do fluoreto de sódio, que é o flúor. Ele é essencial, mas para crianças, logicamente, com a indicação, né, do odontopediatra, essa indicação do uso de flúor geralmente é dos 3, 4 anos para cima, porque quando a criança tem essa escovação nessa idade, geralmente os pais que fazem todo este movimento, a chance dessa criança engolir é muito grande. Engolindo o flúor pode trazer alguns problemas dentários futuros para a dentição permanente. Um desses problemas é a questão dos dentes manchados, não é isso? Justamente, que chama-se fluorose. O excesso do flúor faz mal, então ele tem que ser na medida certa. Agora, vale lembrar que no mercado aí existem inúmeras marcas, existem inúmeros produtos derivados aí de outras marcas também. Como escolher o melhor produto? Ouvir sempre a indicação de um dentista ou ir pelas propagandas que passam aí a todo momento na televisão? Em relação a isso, Henrique, tem-se essa controvérsia, né? A minha indicação, sem dúvida nenhuma, é a orientação do seu dentista. Só ele tem a capacidade, o conhecimento para poder estar indicando para cada pessoa individualmente a escova correta, o creme dental correto, o fio dental correto ou fita dental. Ok, Leonardo, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre saúde bucal aqui no Observações. Fique por aí, voltamos já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467.
Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre o crescimento das doenças bucais durante a pandemia. Bom, e antes de voltarmos aqui com a entrevista com o Leonardo Buzzati, nós vamos ver agora um VT que nós gravamos aí em uma empresa de raio-x para saber como tem sido a demanda desse setor que está diretamente ligado à odontologia nesta época. Além disso, a gente também confere uma entrevista com uma especialista em crianças na área da odontologia que vai falar para a gente como a pandemia atingiu os pequenos na questão da saúde bucal. Vamos ver. Em geral, no início, realmente o paciente estava com bastante receio, né? Muito temor, né? Principalmente porque se trata de mexer na boca, né? Uma área desprotegida, né? Que quando o paciente está no consultório ou está aqui na clínica, ele está sem a máscara, ele literalmente tem que tirar a máscara, né? Para receber, né? Todo o tratamento ou mesmo a execução dos exames. Então, tem essa insegurança, né? Para vir realizar os exames. Então, realmente, foi tudo muito devagar, né? Desde que começou do ano passado para cá, o paciente começou a realmente precisar, né? De fazer, não podia postergar mais, né? Esse tratamento. Então, nessa hora, né? Às vezes, da urgência, da dor, ele vinha, né? Então, realmente, cai bastante, né? Porque a gente também precisa se organizar para atendê-los, né? Para atender com segurança, a gente precisou de fazer todo o protocolo de biossegurança da melhor maneira possível para oferecer essa segurança, tanto para os pacientes quanto para os nossos profissionais, né? A gente vê que realmente muitas, né, dessas tensões da pandemia são descontadas nos dentes, né? Então, as tensões de apertamento dental, bruxismo, essas tensões, né? Nesse ambiente que a gente está vivendo, nesse meio, realmente, muito paciente chega aqui com dor por ter trincado o dente nesse apertamento, nessa tensão. Disfunções de ATM também, né? Porque tensão nervosa, a força, né, de apertamento desconta também aqui na articulação. Então, realmente,
principalmente esses casos. Agora, as cáries, às vezes o paciente, por exemplo, principalmente criança, né, que está ficando mais em casa, sem acompanhamento do professor, né, que às vezes quando está na escola tem uns horários mais regulares, então o período de escovação tem realmente ficado assim mais a desejar, e aí realmente aparecem mais as cáries, sim. No começo as pessoas estavam muito inseguras, né, Henrique, assim, com medo mesmo da situação toda. Então qualquer ambiente hospitalar, odontológico, médico, as pessoas já remetem a um medo maior ainda do que todo mundo já está, né? E aí a gente sempre tomou todos os cuidados possíveis, e agora com a pandemia a gente tem redobrado os nossos cuidados e sempre reforçando com as famílias o quanto a gente tem cuidado do ambiente na questão da asepsia, na questão dos cuidados com a biossegurança, né? E realmente agora com a mudança de onda, a gente tem visto que as pessoas, né, estão se vacinando, estão ficando um pouco mais seguras quanto a isso. E os atendimentos estão voltando ao normal, vamos dizer assim, né? A gente tem visto uma procura maior com os traumas. Os traumas são as quedas, as crianças que sofrem acidentes domésticos. Porque como as crianças estão mais dentro de casa do que nunca, né? Suas atividades não estão como eram antes, as crianças estão bem agitadas dentro de casa, a rotina das crianças mudou. Então, a gente tem recebido muitas crianças com acidentes, assim, de fraturar, de quebrar o dente, de leite ou permanente, né? E um aumento também significativo no número de crianças com cárie. Porque a gente tem visto que essa ansiedade aumentada das crianças e dos adolescentes algumas acabam descontando nas beliscadas, nos alimentos. E geralmente esses alimentos são guloseimas, né? E aí, com isso, a gente tem percebido um aumento, sim, de números de crianças com cárie. Eu acho que é uma boa oportunidade para os pais policiarem e ficarem mais atentos aos cuidados de higiene, né? Então, assim, aproveitar a oportunidade de estar em casa, em home office, para ajudar mais as crianças, né? Para estar mais atento nos horários de escovação, depois das refeições, principalmente, né, no horário antes de dormir, que é o horário mais crítico. Então, a gente dá essa dica para os pais, aproveitar esse momento que todos estão em casa para melhorar a escovação, ajudar a criança, não deixar que ela faça sozinha, principalmente crianças pequenas, o uso do fio dental, né? E ficar atento também aos retornos com o dentista, sempre não deixar passar um intervalo muito grande, para que o dentista possa estar sempre acompanhando essa criança. Bom, Leonardo, nós vimos ali que a demanda cresceu muito, né? Principalmente nessa questão de atendimentos, como a gente já tinha falado aqui, mas voltando a falar das crianças, como nessa época a gente sabe que muitos pais saem para trabalhar, não conseguem ter esse contato muito com os filhos, acaba ficando para os próprios filhos essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de cuidar de si. Como estimular as crianças, então, a ter esse hábito da escovação, né, a ter esse feeling, né, esse sentimento tipo, pai, eu tenho que escovar dente, escova também, porque acaba acontecendo isso. Então, como que deve ser isso, essa introdução da escovação? Realmente temos alguns artifícios, né, para sugerir aos telespectadores. O primeiro artifício é o movimento da repetição. Você está sempre falando, né, para o filho, principalmente nos horários principais da higienização, que é após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, né, e fazer a escovação junto com o filho. Porque geralmente o filho, né, o pai é o espelho, né, para o filho. Então ele olhando o pai, né, visualizando aquela imagem dos pais escovando, geralmente isso estimula a criança a fazer a mesma função ali. Outros artifícios também são filmes. Pegar filmes no celular, mostrar para as crianças como que faz essa escovação correta. Com isso a gente consegue com hidratação, alimentação saudável, com menos carboidrato, com menos açúcares. Atividade física é essencial não só para essa questão, mas para uma saúde geral do nosso organismo. Tentar, né, eu sei que é difícil, mas tentar evitar, né, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, porque o aumento do hormônio cortisol diminui o fluxo salivar. E a saliva é uma proteção para evitar esse tipo de infecção, tanto para criança como para adulto. E no adulto entra, além das lesões cariosas, né, os problemas de afecção gengival, problemas de câncer, né, bucal,
O que eu percebo, o que eu venho percebendo nesse período de pandemia é que as pessoas negligenciaram um pouco essa avaliação, porque essa avaliação pode ser feita em casa, Henrique. Uma vez por semana, você fica na frente do espelho, num ambiente bem iluminado, lava bastante a mão, depois com álcool, toda aquela higienização pertinente e necessária, você fazer uma avaliação da sua boca, colocar a língua para cima, língua para fora, bochecha. Se você perceber que tem uma ferida na sua boca, que passou 7, 10 dias, ela não cicatrizou, ela não teve a sua cura natural, procurar de imediato um cirurgião dentista especializado naquela área para poder fazer uma avaliação mais sucinta do que pode ser. Então, esses cuidados que vão levar realmente tanto a saúde bucal como uma saúde preventiva. A gente bate muito na tecla da saúde preventiva. Bom, você disse aí com relação ao câncer, e eu volto a falar sobre o câncer bucal, porque recentemente saiu uma pesquisa aí mostrando que em 2020, mais de 6 mil pessoas foram cometidas com o câncer bucal, e principalmente homens. Por que isso acontece? O homem hoje está mais desleixado do que as mulheres em relação à saúde bucal? O câncer bucal, a neoplasia maligna na boca, ela acomete mais os homens devido a alguns fatores. Dentro desses fatores estão o cigarro, principal fator de promoção de câncer bucal é o cigarro. Ele geralmente atinge 85% das afecções de câncer, é promovida pelo uso do tabaco constante há muitos anos. A bebida alcoólica, e geralmente o homem faz mais uso de cigarro e bebida alcoólica do que as mulheres. E por natureza, as mulheres elas têm um cuidado maior, tanto com a higiene pessoal como com a higiene bucal. É cultural isso. É mais o fator primordial e, logicamente, tem aquela parte genética. Mas em relação ao câncer bucal, que é o CCE, que é o carcinoma de células escamosas, que é o câncer que mais acomete a população em geral, justamente devido a esses fatores, Henrique. Agora, vale lembrar que esse câncer, ele não surge do nada, Ele começa com uma feridinha, então a questão que você disse de sempre se autoavaliar é muito importante, Como se fosse, no caso das mulheres, o autoexame na mama, Sim, mas nunca deixando de procurar o cirurgião dentista pelo menos de 6 em 6 meses, A pessoa, o paciente, ele vai fazer o autoexame, a autoavaliação, percebendo algo de diferente, vai sim procurar um cirurgião dentista capacitado para dar um diagnóstico daquele caso. Necessariamente ele vai pedir alguns exames, vai fazer avaliações mais precisas em relação àquela situação que ele está observando ali no momento. E dentro disso, Henrique, a gente pode colocar, além deste autoexame, o cirurgião dentista, evitar todos esses efeitos deletérios, ou pelo menos quem não consegue eliminar isso da sua vida, pelo menos tentar reduzir, tentar diminuir o uso da bebida alcoólica, o uso do cigarro, alguns hábitos deletérios de ficar mordendo caneta, mordendo lápis, mordendo bochecha, mordendo língua. Então, tentar evitar todos esses processos que podem abrir portas para uma neoplasia maligna. E como que ocorre o tratamento para essa neoplasia? Depende muito. Depende do estágio da doença e depende da gravidade daquele câncer. Dentro disso, nós temos alguns tratamentos. Tem os tratamentos com a radioterapia, que é a mais usual na cavidade bucal, às vezes associada à quimioterapia, e dependendo da agressão e da gravidade do acometimento, tem-se que fazer a excisão, a remoção de parte daquela região acometida, geralmente base da língua,
Então, às vezes, sim, o paciente perde totalmente a língua. Então, é um cuidado que tem que ser tomado de uma forma muito abrangente e o paciente tem que ficar atento a qualquer sinal e sintoma. Geralmente, o sintoma não vem com sinal. Quando vem o sintoma, a doença já está num estágio bem avançado. E aí tem que ter aquela questão sempre da prevenção, né? Que é o que a gente fala sempre. Prevenção. A saúde hoje, com todo o aparato que nós temos, com toda a informação, hoje a gente preza muito pela prevenção. Saúde está totalmente interrelacionada com prevenção, em todos os parâmetros. Ok, Leonardo, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, o Observações volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, tá esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar.
Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações agora para o nosso último bloco, e é o bloco das considerações finais. Mas antes, a gente tem assuntos ainda a tratar aqui com o Leonardo. Leonardo, a gente falou aí no programa inteiro sobre cuidados e tudo mais. E tudo isso começa indo ao consultório. Qual que é a importância, né? Voltamos a falar disso, a importância de ir ao consultório, de ter, como diz, o seu dentista de estimação aí, justamente para você ter uma saúde em dia. Em relação à consulta odontológica, Henrique, é de suma importância, né? Como qualquer tipo de consulta médica. Eu sei que ficou difícil nesses últimos um ano e 2 meses, devido à situação da pandemia, né? Os receios, né, de forma pertinente que a população teve, né, de procurar uma ajuda médica, uma ajuda, né, odontológica, mas a questão vai da confiança, né? A confiança no profissional que está ali, que está preparado, que tem aquela formação para isso, né, e de, se possível, né, ter o conhecimento daquele profissional, ser um profissional indicado por alguém da sua família ou por algum amigo que já tenha feito algum tipo de tratamento com aquele profissional, que tenha um conhecimento, né, anterior ao profissional. Então, não podem de forma alguma negligenciar, né, a ida ao profissional. Necessitando, não precisam ter receio, não precisam ter medo. Hoje a odontologia está totalmente amparado dentro de biossegurança, dentro de critérios e normas muito específicas e exigentes para o tratamento em si. Então podem procurar com tranquilidade o seu profissional, né, o profissional de sua confiança, que com certeza vocês serão atendidos da melhor forma possível, né? E o risco, né, de infecção, teve estudos recentes que um dos profissionais da saúde que menos foram infectados com o coronavírus foi o cirurgião dentista. Então, o ambiente é um ambiente seguro, né? Sem receio, sem medo. Da melhor forma. E por falar em problema, outra questão que até dias atrás a gente estava falando sobre isso, é a questão da automedicação. Deu uma dor de dente ali, vai e toma um paracetamol. Deu outra dor de dente, toma um nimesulida porque deu um inchaçozinho na cara, no rosto. Então, assim,
essa automedicação também, vocês têm enfrentado bastante isso nos consultórios odontológicos? Essa questão da automedicação é muito complexa, né? Ainda mais agora, né, com a Covid, né, Henrique? Logicamente, nós como profissionais da saúde, nós combatemos totalmente essa automedicação sem a orientação correta do profissional adequado. Realmente é da cultura do brasileiro, não só do brasileiro, como do americano também. O americano é o maior consumidor de medicamento do mundo, né, e o brasileiro não fica atrás. Você relatou o paracetamol. O uso indevido do paracetamol é altamente tóxico para o fígado. Se você tomar 2 vezes a dose do paracetamol, você já pode trazer uma complicação para o seu fígado. Então, a automedicação ela é muito perigosa. Por isso, realmente, hoje nós temos a condição da teleodontologia, da telemedicina. Então, eu sugiro, logicamente, para o telespectador, nunca se automedicar. Sempre procurar uma orientação pertinente para aquele caso. Porque, às vezes, você está tomando um medicamento achando que ele vai te auxiliar, que ele vai te curar, e realmente ele pode trazer um prejuízo muito maior para a sua saúde do que o próprio benefício. Porque às vezes a dor que está aparecendo ali já é um alerta que o seu corpo está te dando para algo mais grave. Então, o remédio vai mascarar isso, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que tratar a causa e não o sintoma. E para tratar a causa, você tem que ter um conhecimento científico daquilo para poder entrar com o medicamento correto para aquela alteração, para aquela condição patológica ali. Agora, Leonardo, a gente tem visto também, saiu uma pesquisa recente, falando que, além das transmissões comuns, como ocorre aí de vírus, o coronavírus tem ficado mais também nessa região da boca. Como que vocês, que são, né, os especialistas dessa área, têm visto isso? Os cuidados em relação a isso, ao tratar um paciente diagnosticado com Covid? Porque a gente sabe que, principalmente ali no céu da boca e na cavidade oral, é onde ficam mais essa questão do vírus, né? Para você ter ideia, Henrique, 80% da infecção por coronavírus é realizada através da gotícula, né, do conversar mais próximo. Então, o distanciamento, né, assim, o ideal é a conversação com máscara, mas tem que ter um distanciamento de 1 metro a 2 metros, porque realmente a infecção é feita por gotículas. Né? No consultório odontológico, nos tratamentos, né, onde que a gente usa seringa com ar, seringa com água, a caneta de alta rotação, vulgo motorzinho, gera aerosóis, mas o cuidado, né, que tem sido particularmente realizado nos consultórios odontológicos para desinfecção, através de cartilhas, de orientações do conselho e do próprio conhecimento do profissional, está sendo altamente devido aos produtos que estamos utilizando, as desinfecções realizadas, a forma de esterilização realizada dos instrumentais, que é feita através de uma autoclave. A autoclave ela nos dá 100% de esterilização. Então, os cuidados estão sendo tomados. Então, no consultório odontológico, como eu relatei anteriormente, a chance de ser infectado é o mínimo possível. Tanto é que a orientação é espaçar as consultas. E isso tem sido feito. Eu tenho percebido isso. Né? O distanciamento de uma consulta para outra, justamente para dar tempo de fazer toda essa desinfecção. Né? Quando eu falo desinfecção, além do processo de esterilização especificamente, mas da desinfecção de superfícies. Né? E temos produtos com capacidade de eliminar totalmente o coronavírus da superfície, que é uma outra forma de infecção. Ok, Leonardo, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? As considerações finais, Henrique, em relação à prevenção. Eu gosto de bater muito na tecla da prevenção. Quando eu falo em prevenção, é a prevenção dentro de casa, é o uso correto da escova dental, orientada pelo cirurgião dentista, o uso correto do fio dental, a escolha do creme dental, a alimentação,
né, principalmente uma boa alimentação com produtos saudáveis. Maçã, por exemplo, maçã é um artifício excelente para limpeza, né, é um adstringente natural que nós temos fácil, né, evitar produtos industrializados, produtos açucarados, não temer a ida ao cirurgião dentista, o ambiente é seguro, viu algo de errado, passou o tempo de prevenção que a gente indica, né, o nosso indicativo é de 6 em 6 meses, pelo menos, procurar o cirurgião dentista, ir à consulta, sem medo, sem receio nenhum, porque o ambiente é um ambiente seguro. Então a gente tem que tomar conta da nossa saúde, precaver algo deletério para o futuro, e a gente só consegue precaver através de prevenção. E, consequentemente, os nossos profissionais da odontologia, né, Paradiminas está altamente capacitada na área odontológica. Então, não temem, precisando, procurem o cirurgião dentista. E, logicamente, todos os cuidados necessários e pertinentes, porque ainda nós estamos na pandemia. Está aumentando o número de pessoas vacinadas, mas o controle ainda a gente não conseguiu. Então, se previnem, uso de máscara, lavagem de mão, álcool em gel, evitar, né, lugares com aglomerações, principalmente sem máscaras, tomarem os cuidados necessários para que ninguém da sua família tenha essa infecção, porque é uma infecção grave, preocupante e tem trazido transtornos, né, muito sérios a várias famílias. Ok, Leonardo, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você, empresário, quer ver a sua marca aqui no nosso programa, mande uma mensagem para esse WhatsApp que aparece no seu vídeo e converse com a nossa equipe comercial. Nós temos também o nosso canal no YouTube. Se você quer rever ou perdeu algum programa Observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, Henrique Silva, e confira na íntegra todos os programas que já passaram aqui na tela da TVI. Você também pode acompanhar os bastidores do nosso programa no Facebook e também no Instagram, programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!